Mais uma vez, bom dia. Eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia em Jeremias 23. As nossas crianças vão fazer mais um ensaio, devido a musical, mas na hora do culto de negócios, os irmãos do departamento de crianças, eles vão voltar. Hoje é um dia realmente especial para nós. Temos hoje, mais uma vez, a oportunidade de comemorarmos a morte do Senhor Jesus Cristo. Além disso, hoje à noite nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de ministério do pastor Viana. E hoje eu estou vendo aí o irmão Petronilo, que bom que o irmão conseguiu vir. Também a irmã Maria Teovina, que joia, está ali com a gente. E a irmã Lídia hoje veio ao culto também. Estamos felizes, porque a irmã está aí. Obrigado, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, né? Hoje em dia com um pouquinho mais de dificuldade, né, de vir à igreja, mas hoje estão aqui presentes. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Hoje eu gostaria de aproveitar o dia para falar um pouco sobre a responsabilidade dos líderes, né, do povo de Deus. E não sei se os irmãos perceberam, também não sei se foi intencional, mas durante esse ano 30 do pastor Viana, né, ele citou, ou pelo menos ecoou, né, quando ele tinha oportunidade, ou em suas mensagens, esse texto aqui, irmãos. Não sei se vocês perceberam isso. E eu fui vendo isso, pastor Viana, falei, quando chegar em novembro eu vou falar desse texto aí. Espero que ele não fale. Aí eu fui vendo, e ele não falava nunca. Eu falei, é comigo mesmo. E chegou. Então, Jeremias 23, vamos ler esse texto. E depois, nesses minutos que a gente tem, a gente vai falar um pouco sobre os líderes do povo de Deus. Mas o texto, ele começa desse jeito aqui, ó. Verso 1 do capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim, diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eu vou pedir a gentileza, irmão Weber, trazer o microfone aqui para o irmão Genésio. O irmão Genésio vai orar e depois nós vamos continuar a mensagem. Senhor amado, obrigado, Pai amado, por estar na tua casa para louvar e adorar o nome do Senhor. E obrigado, Pai, pela sua palavra que vai ser explicada pelo pastor Neil. Seja com ele, Pai, que nós possamos cada dia, Pai, estar aprendendo mais da sua santa palavra, Pai. Muito obrigado por esse dia que vai ser não muito diferente dos outros dias, mas também um dia maravilhoso, onde nós estamos comemorando também o aniversário do pastor Viana, Senhor Deus, de pastor, que o Senhor abençoe a vida dele, o Pai, e também a vida do pastor Neil, Pai, que tem cuidado da igreja, que o Senhor ajude a cada dia ele continuar dessa forma, Pai, trabalhando para o Senhor. E abençoe também nós, cada membro dessa igreja, Pai, que nós possamos ser temente ao Senhor, temente à palavra, Senhor Deus, e te servindo em espírito e em verdade, Pai. Peço por todos os irmãos que estão presentes, pelos enfermos, Pai, ou até os idosos que não puderam vir, Pai, que o Senhor seja com cada um deles. Nos ajuda, meu Pai, a cada dia de servir melhor. É o nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Você olha o começo do texto, no verso 1, e diz assim: ai dos pastores
Mas é claro que quando você olha, ai dos pastores, num texto aqui em Jeremias, não está falando de um pastor como a gente, que pastoreia um grupo de irmãos reunidos num lugar. Não é isso. Não é desses pastores que o texto está falando. É desses pastores também, porque quando a gente olha algo como esse, a gente tem que interpretar e fazer aplicações do texto, também considerando o Novo Testamento. Certo? A gente tem que fazer isso. Mas, aqui, quem eram, né, os líderes do povo de Israel, né, da nação de Israel? No caso mais específico aqui, de Judá. Porque Jeremias, ele é um profeta que ele cumpre o seu ministério, assim, bem antes do exílio e depois no exílio. Então ele está naquele lugar ali, por exemplo, vamos pensar, quando que acaba o ministério de Jeremias? Aí a gente vai estudar, acaba em 586, na última invasão de Babilônia. Então, imagina isso daí. Então, na verdade, ele é um profeta bem próximo do exílio, mas antes, e também durante as 3 invasões, né? 605, 595 e 586, isso. Então, são as 3 invasões que tem para levar o povo cativo. Então, ele está, no seu ministério, profetizando durante essa época. Os pastores aqui, que o texto está falando, quem são? São os reis que passaram por esse povo, os sacerdotes, os profetas. Eram esses. Se a gente fizer uma aplicação, quem são os líderes hoje? Não é? Se a gente pensar assim, não, os líderes hoje estão... Claro que os oficiais são pastores e diáconos. É assim que a Bíblia trata no Novo Testamento, aqueles que vão cuidar do corpo local. Lembrando que a gente não é uma nação. A gente é um corpo local. A gente é uma igreja local e visível. Pronto, Vila São José. A igreja de Cristo, deixe que ele decida quem são essas pessoas. Deixe que ele decida. A gente olha para os frutos dos irmãos, aí fala assim, isso é igreja, isso não é. Pronto, a gente olha para o fruto. Tá? Muito bem. Mas aí, por exemplo, aí a gente continua olhando para os líderes aqui. Aí a gente pode pensar no pai e na mãe, sem nenhuma dúvida. Ou os pais e as mães não pastoreiam seus filhos. A gente vai olhar para os líderes de departamento aqui. Claro que são pastores, nesse sentido aqui. São líderes do departamento. O que está acontecendo com o departamento? A gente olha, aqui as pessoas subiram aqui, teve uma pessoa que estava à frente do grupo, falando com a igreja, exortando a igreja. É um líder ou não é? Exortando a igreja. A pessoa tem a oportunidade de falar para a igreja o que a igreja tem que fazer. Pelo menos naqueles minutos, qualquer irmão que vem aqui, Adriano, Wellington, não lembro se tem mais alguém fala? Quem? Ah, Gilson, Gilson vem aqui e fala com a igreja. Não é consagrado nem nada, dá um microfone para a pessoa fala. É líder ou não é? Então, o que a gente está fazendo com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Então, o texto começa, ai de vós pastores, e a Bíblia diz, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, neste caso aqui, o que os pastores da nação de Judá, da nação de Israel, mais especificamente do reino do sul, estavam fazendo? Eles faziam com que o povo se afastassem de Deus. Eles dispersavam o grupo. Eles destruíam. E aí a gente tem que pedir misericórdia a Deus, para que Deus nunca permita que isso aconteça conosco. E principalmente com nós somos pastores. Pastor Viana, pastor Ricardo. Temos que orar a Deus por eles. Para que o Senhor Deus não permita que existam homens aqui desse jeito. E aí o verso 2 diz... Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. É isso que ele diz para esse povo. Esse povo que ele dera. Agora a gente precisa caminhar um pouco pelo texto, para entender o que é que eles estavam fazendo.
Porque assim, o que é dispersar o povo? O que é afugentar o povo? O que é não visitar o povo? O que é isso? Porque assim, vamos pegar o exemplo de hoje. Se o grupo de louvor, se cuidar do povo é isso daqui, esqueça. Ou pensar no meu caso, estou aqui pregando hoje. Se cuidar do povo é só isso aqui, então esqueça. O que é isso quando a gente olha para o texto de Jeremias? E agora a gente vai caminhar no texto. Então, olha só, se você tem uma Bíblia como a minha, é só olhar aqui à esquerda. Verso 13 do capítulo 22. Olha só. Ai daqueles que edifica a sua casa com injustiça. Preste atenção, irmãos. E os seus aposentos sem direito. Que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo. Está vendo que tipo de povo é esse? Está vendo que tipo de rei é esse? Está vendo que tipo de governante é esse aqui? E não lhe dá o salário do seu trabalho. E diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a com cedro, e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedros? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Não lhe sucedeu bem, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza. Aquele que governa ama o dinheiro. E para derramar sangue inocente, assassinos no governo. E para praticar a opressão e a violência. Irmãos, isso aqui é duríssimo. Duríssimo. E isso daqui você tem que olhar para quem está nos governando e ver se eles concordam com isso ou não. Se eles fazem isso ou não. Olhar para nós que estamos à frente do grupo e ver se nós fazemos coisas como essas. Vamos continuar. Vamos lá para o capítulo 19. A gente vai caminhar. Tá bom? Eu vou tentar ir. Vou sempre seguindo para o começo do texto. Capítulo 19, por favor, verso 4. Quem são esses pastores? São esses aqui, irmãos. Verso 4 do capítulo 19. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses. Apostasia. Então, enquanto a gente vê um rei que ama o dinheiro, oprime o povo com seus impostos, quando a gente vê um rei que pratica violência e injustiça, é isso, né? No texto anterior. É opressão, injustiça e violência. A gente está vendo aqui um grupo de sacerdotes, está vendo, por exemplo, que pratica apostasia. Não ama as coisas de Deus, inventa coisas. Olha só, onde eu estou? Que já queimou incenso aos deuses ou não? Ou só alienaram esse lugar? Me ajuda. Vou ler tudo de novo então. Portanto me deixaram e alienaram esse lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem ele nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram os altos a Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Quando você olha para o seu pastor, quando você olha para aquele que é um candidato, né, ao ministério, precisa olhar. Ele faz o que Deus manda? Tem que olhar para o líder. Quando você vê alguma pessoa aqui falando, ele faz o que Deus manda? Quando você olha para a sua professora, para o seu professor de EBD, ele realmente faz o que Deus manda? Tem que ver tudo isso daqui. Vamos continuar. Verso 12 do capítulo 18. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, está vendo? E cada um fará segundo o propósito do seu coração.
Esses são os pastores que estão dispersando o grupo. Esses são os pastores que não visitam, as pessoas fazem as coisas de acordo com o que eles imaginam. Ah, eu acho que é assim. Faz as coisas de acordo com o coração. Daí vem aquele texto famoso. Lembra? Não vou nem falar o texto. Vou começar. E vamos ver o que vai acontecer. Enganoso. Não é bonito isso aí? Então agora, para aqueles que não sabem, vamos ler junto, 17:9. Vai lá. Abre aí que eu quero. Esse eu quero que a gente leia junto. Obrigado. Eu começo o texto, quando vocês falam, eu fico feliz. Ótimo, vamos lá? Todo mundo junto, esse daqui, ó. Eu vou ler o 18 de novo. E depois eu quero que a congregação leia junto o 17:9. O 18 é assim. Então isso aí serve para pai e mãe. A gente não faz o que está na nossa cabeça, não. Nem o que a gente acha que a gente deve fazer. A gente faz o que a Bíblia manda com os nossos filhos. Isso serve para os líderes de departamento. Não é o que passa na sua cabeça, não. A gente vive de acordo com a Bíblia. Não, quando olhar para mim, eu não faço o que eu quero. Eu não tenho querer, eu sou um pastor. Eu não faço o que eu quero. Eu me submeto a Deus. Me submeto à Igreja Batista de Vila São José. E por isso eu posso governá-la. Entenda, hein? Se fizer corte que eu sou um tirano, cuidado. Eu não vem com esse negócio. Hein, pastor Viana? Depois falou que é governador. Sou mesmo. E não adianta fazer corte de novo. Mas por causa da palavra. Porque toda a minha autoridade está na Bíblia. E porque Vila São José um dia falou, ele serve. Então vou ler o 18:12 e depois todos juntos 17:9. A Bíblia diz assim no 18:12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações. Então, pastor, não importa o que a Bíblia diz, irmão. O que importa? Aí o pai, a mãe aqui, o psicólogo falou tal coisa. Não importa o que a Bíblia diz, porque o psicólogo falou. Não, é para criar o filho de acordo com o que está na Bíblia. Vamos continuar. E cada um fará segundo o propósito do seu coração. Aí vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Pronto. Aí a Bíblia fala isso para nós. Então a gente não adianta. Nós precisamos seguir o que a palavra diz. Vamos continuar. Vamos lá. Olha, seria bom você marcar esses textos, tá? Para você ter na sua Bíblia. Deixe-me ver aqui, mais um texto aqui. Eu gosto de marcar na minha Bíblia. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Capítulo 7. Capítulo 7. Tudo isso de Jeremias para você saber o que esses pastores estão falando. Desculpa, fazendo. Falando não, fazendo. Verso 9 do capítulo 7. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É assim. Você está percebendo quem é esse grupo de líderes? Vamos lá, verso 13 do capítulo 6, olha aí, capítulo 6 de Jeremias, verso 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Irmãos, eles mentem, eles fazem essas coisas. E para terminar, capítulo 5, verso 25, vamos lá. Só para os irmãos entenderem o contexto aqui do capítulo 23. As vossas iniquidades, eu falei o texto? Falei, para quem por acaso talvez não ouviu, 25 do capítulo 5. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque os ímpios se acham entre meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriquecem.
engordam-se, estão nédios e ultrapassaram até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito do necessitado. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Irmãos, como eu tenho falado muitas vezes, e não vou deixar de falar, não existem igrejas eternas. A gente sempre espera ver a volta de Cristo. Mas nós não podemos deixar isso acontecer com Vila São José nunca. Nós precisamos de pastores fiéis. E é assim. Você olha para um ministério como o do pastor Viana de 31 anos. Irmãos, 31 anos. Tem gente aqui que nasceu e ele nunca olhou para o pastor Viana e falou assim, oi Viana. Porque ele deixou de ser Viana um dia, vocês sabiam disso? E eu não estou falando que é para chamar a gente de pastor, não. Porque eu tenho meus amigos aqui de infância que eles me chamam de Neil. Tem outros que me chamam de Nel, que é o meu apelido na minha casa. E não tem problema, não estou falando disso. Mas pastor Ricardo e pastor Viana, no momento que foram consagrados, aquela brincadeira, deixaram de ser homem e não tem mais nome. Porque eles não querem saber a opinião do Ricardo, isso não importa. Nem do Viana, isso não importa, quer saber a opinião do pastor. O que o pastor, e tem gente que é seu amigo e quando é para pedir uma opinião, ele fala, o que o pastor acha? Ele fala assim ainda. Toda vez chama de Neil, como vai? Mas na hora, o que o pastor acha? Mas mudou agora? Nunca me chama de pastor, agora falou pastor. Pensa que eu não interpreto, que eu não leio. A gente tem que tomar cuidado. E por que a gente tem que tomar cuidado? Eu não sei se você percebeu, mas eu não li o verso 2 inteiro. Por que é que a gente tem que tomar cuidado? Pastor Viana, isso tem que causar arrepio em mim, no Senhor, no pastor Ricardo hoje. Ah, pastor Epitácio, desculpa. Ei, pastor Epitácio, esqueci que o irmão está aqui. Mas o irmão ensina a gente, hein? Faz favor. Vamos lá. E o verso 2, hein? Inteiro agora. Portanto, assim diz... vocês sabem que eu estou no capítulo 23 agora, né? Eita, gente. Não aprende. Esse povo não aprende a ler meus pensamentos. Não, quando eu não falo o texto é porque eu estou no texto. No texto que eu comecei, porque é para voltar para o texto, viu? Não é para ficar pregando que nem doido, não, indo para lá e nunca voltar no texto que começou. É para explicar o texto. Faz favor. Todos vocês aí. Eu não estou falando, eu quero ensinar os outros, eu quero ensinar nada. Faz favor. Isso aqui é uma orientação minha, do pastor Viana, do pastor Ricardo, é para voltar para o texto. Então vamos agora, depois desse toque aí para todos os pregadores de Vila São José. Vamos lá? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes e não as visitastes. Olha lá, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então vamos lá? Quando eu errar como pastor, Deus vai me visitar? Olhe para o texto. Todos os pastores aqui presentes hoje, e aqueles que porventura falam, Deus, o Senhor está me chamando para isso. Preste atenção nisso daqui. Deus vai visitar o quê? O que está escrito no texto? Não, tudo bem, a maldade do quê? Das vossas ações. Ele não está falando da pessoa, do pastor aqui. Ele podia matar o rei. Ele podia matar o sacerdote. Ele podia matar o profeta. Mas como eles têm autoridade e fazem o que fazem, infelizmente o povo segue. E aí todo mundo sofre. Agora vamos lá?
Então quer dizer que tudo que acontece de errado na minha casa, a culpa é minha porque eu sou o pai. Tudo que acontece de errado na minha casa, a culpa é minha porque eu sou a mãe. Não estou falando nada disso. Tudo que acontece no meu ministério, é culpa minha. Não, não é isso. Mas só que tem que ter fiel que se levante. Dentro de casa tem que ter alguém que é fiel, que se levante. Isso está errado e denuncie. No ministério tem que ter alguém que se levante. Opa, está errado isso. E denuncie. É para denunciar. E a mesma coisa falo 1.500 vezes, 1 milhão de vezes. Quando as coisas estiverem dando errado aqui, é para os fiéis se levantarem e denunciarem quem está errado aqui dentro. É para fazer isso. Porque senão, o Senhor Deus, Ele sempre fará isso daqui. E daqui a pouco eu vou para o Novo Testamento. Aí ninguém vai ter dúvida. Aqui está falando de uma nação. Mas Cristo está passeando aqui hoje, ó. Está andando aqui no meio. Porque ele anda no meio da congregação. Ele está sentado do seu lado. Só que por outro lado, daqui a pouco você vai para casa. Você vai estar com seu esposo, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe. E ele está aqui, ó. Habitando em você. Então, olhe só. Que Deus tenha misericórdia de todos os líderes. E de todo mundo que concorda com eles. De nós que concordamos com eles. Para que nunca Deus visite as ações dos líderes. E sim Deus aprove as ações dos líderes e seja glorificado porque tem feito aquilo que Deus manda. Por outro lado, agora a parte boa da mensagem, a parte ruim acabou. Pode acabar a parte ruim ou querem continuar a parte ruim? A parte ruim não devia nem ter começado, né? A gente pensa de vez em quando. Não, a parte ruim é importante para a introdução. Mas a gente serve a um Deus que nos sustenta durante 31 anos. Durante 20, durante 3. Sustenta nosso casamento até o final. Traz nossos filhos de volta. Quando eles estão longe. Cuida da igreja. Mesmo parecendo que a igreja está fraca, não está cumprindo tudo que Deus manda. Traz novas pessoas para o aprisco. Esse é o nosso Deus. O Deus do verso 3, que a Bíblia diz assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então ele diz, ai dos pastores. Mas sabe o que ele faz? Ele começa a pastorear o povo. Ele pode mandar o povo para a Babilônia. Ele falou que o povo vai. Aqui pastor Viana já estava determinado que o povo ia para a Babilônia. Lembra do capítulo 5? Rapidinho, não precisa ir lá. Deixa eu ver, é o 5 ou é o 6? 6. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz. E a Bíblia diz, quando não há paz. Já estava determinado. Eles iriam para a Babilônia. O que o povo tinha que fazer? Se submeter ao que Deus falou. Mas não. Estava indo atrás desse povo. Então, mas é lógico que tem fiel. Sempre tem fiel. Sempre tem. Mesmo, está vendo como a igreja está bonita? Eu espero que hoje esteja assim à noite. Porque não é isso que tem acontecido. Mas está vendo como está bonita? Aí olha só. Quando a gente pensa na nossa vida, a gente tem que olhar e falar assim, existem fiéis ainda? Se a palavra é sim, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. E neste caso aqui, aí olhando somente para o texto, e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos.
Então Deus trará de volta o povo. Eles vão para a Babilônia, mas Deus vai trazer de volta. E é isso que nós precisamos crer. Antes do pastor da nossa igreja, agora fazendo uma aplicação para cá, é Deus que cuida da gente. E é Deus que cuida dele. Então é assim, olhe, pode olhar, pastor Epitácio, pastor Ricardo, pastor Viana. Nós só estamos aqui porque Deus nos sustenta. Não tem o que falar. E nem me adianta ficar olhando com essa cara de crente, vocês três, porque eu estou pregando, né? Daí fica fácil. Porque assim, você já quis ir embora. Só que você não conseguiu. E teve vezes que já estava tudo planejado para fazer tal coisa e falou, quer saber, eu vou mudar. Porque é Deus que nos sustenta. E Ele falou para mudar. E a gente muda. Pelo simples fato dele cuidar das ovelhas. E o bom é o final desse verso. Porque ele traz de volta. E a Bíblia diz no final do verso 3, do capítulo 23 de Jeremias, e frutificarão, e se multiplicarão. Então é assim, se é aqui, vamos pensar agora na igreja, se é aqui, ou não, aí não é com a gente. O bom é que se multiplicasse, frutificasse aqui. Mas se porventura, os infiéis, eu não estou falando que ninguém é infiel aqui, faz favor, né? Estou falando baseado no texto. Os infiéis vencerem os fiéis serão fiéis em outro lugar. Vão dar fruto e vão se multiplicar, porque um dia Cristo vai voltar. E não adianta lutar contra a igreja e a família como alguns têm feito. Nós estaremos esperando por Cristo. Fiéis. É isso que vai acontecer. O Messias será celebrado quando ele voltar de uma vez por todas. Então, vai frutificar e vai multiplicar. Sabe você, que no seu coração você é um crente em Cristo Jesus. Você ama a sua igreja, você ama a sua família. Sabe, você que é desse jeito, você ama seu ministério. Você sabe por que você está aqui. Você sabe do seu chamado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. As dificuldades podem aparecer. E de vez em quando, alguns líderes procuram a gente para falar algumas coisas. Pode ficar tranquilo. Porque Deus está cuidando. E vai haver fruto para a glória dele e multiplicação de pessoas para a glória de Deus. Então vamos continuar, irmãos. Vamos continuar com fé, vamos continuar com esperança, vamos continuar amando, porque a gente vai vencer em Cristo Jesus. É na pessoa dele sempre que a gente é vencedor. Então ele diz primeiramente, isso é muito bacana, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Ele vai pastorear neste caso. E aí, vem também, terminando essa parte, né? Algo que tem que mexer com a gente. Porque a Bíblia diz, e levantarei. Ele primeiro pastoreia. E depois ele diz, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam. Opa, vamos só imaginar o seguinte. Você já pensou, se durante esses 31 anos do ministério do pastor Viana, a gente esteja no verso 4? É bacana, não é? Hein? Não é bacana que Deus tenha levantado um homem para cuidar da gente e tenha sustentado esse homem durante 31 anos? E a gente olha o pastor Viana e fala, ó, pastor Viana, que seja mais 31. É claro que, infelizmente, pastor Viana, mais 31 vai ser difícil, certo? Porque depois que a gente chega nos 31, é porque a gente deve ter pelo menos vezes 2 de idade, certo? Pelo menos. A não ser o pastor Ricardo, que foi consagrado antes dos 30, né? Aí, que benção, foi antes dos 30? Não. Ah, velhinho também. Ah, pezão na cova quando chegar nos 30. Não, pastor Viana, desculpa, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira, irmão. O senhor sabe que eu não quero que o senhor morra, né? É só uma brincadeira, hein, pastor Epitácio? O senhor sabe que é só uma brincadeira. Estou falando pedra na cova assim, só uma gíria brincando, perdão, irmãos. Mas quando tiver com 31 anos de ministério, vai ter mais de 60. Aí vai esperar mais 31 anos? É difícil.
Mas que Deus nos abençoe a estar no verso 4 agora, tendo irmãos cuidando da gente. E levantarei sobre elas, verso 4, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão. É claro que daí o texto traz uma esperança para a gente, que a gente não enxerga nesse mundo de pecado. Mas olha, irmãos, talvez tenha gente aqui que já foi. E durante o ministério do pastor Viana, ele não teve temor por não ter um pastor que não cuidasse dele. Está vendo? Porque as pessoas não são eternas nesse mundo. Já pensou você hoje poder olhar para os seus pastores e dizer assim, eles têm cuidado de mim? E é claro, né? Só uma coisa, tem gente que não quer ser cuidada, é só isso. E a gente também respeita. Certo? A gente vai sempre te respeitar. Porque você não quer ser cuidado. Porque quando a gente se aproxima, você se afasta. Porque você mesmo se pastoreia. Então a gente respeita também, tá bom? Mas todos os que querem ser pastoreados, tem que ver, eu tenho um pastor para cuidar de mim? Agora não adianta falar, ele nunca veio, hein? Se quando ele foi, você se afastou. Tá joia? Quando ele falou para você o que era para fazer, você fez o contrário. Tá? Ele falou, ó, isso está errado na sua vida. E você preferiu fazer o que está na sua cabeça e no seu coração. Então não adianta também. E mesma coisa para os filhos para os pais, tá? Não adianta falar do seu pai e da sua mãe, não. Porque o meu pai e a minha mãe, você honrou o seu pai e sua mãe? Tá joia? Então cuidado. Cuidado com o vitimismo. Faça o que a Bíblia manda e veja se você não vai ter pai, mãe, pastor, amigo, irmão em Cristo. Se você não vai ter uma mulher boa, um marido bom. Faz o que a Bíblia manda. Tá joia? Não adianta reclamar da mulher e do marido se não faz o que a Bíblia manda, não. Tá joia? Então agora voltando para cá. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. E nunca mais temerão, a Bíblia diz. Nem se assombrarão. E nenhuma delas faltará, diz o Senhor. As ovelhas, elas estarão firmes até o final, fazendo a vontade de Deus e esperando o Messias chegar na sua geração. E aí eu preciso terminar, mas aí eu tenho que correr agora, que eu não quero atrapalhar as demais coisas de hoje. E não é bacana que ele fala, Jeremias fala desse texto, e vocês olharam o que está escrito acima do verso 5? Olha aí, alguém leia aí, por favor. O renovo de Davi, aí ele fala dos pastores que são ruins, ele fala que ele mesmo vai apacentar, ele fala que vai levantar pastores, e o que a Bíblia diz? Verso 5, e eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo o rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. De quem ele está falando? Eu vou perguntar para o universitário, pode? Quem vocês querem que eu pergunte que é universitário? Fala aí. Pode falar. Pastor Viana? Pode ser. Pastor Viana, de quem ele está falando? Ô irmãos, não é lindo isso aí? Ele fala dos que não prestam, pastor Viana. Aí ele fala, eu mesmo vou apacentar. Aí, quer saber, eu vou levantar pastores. E eu quero falar uma coisa a mais. Vai vir um, que desses vocês não precisam temer. Vai dar tudo certo. E de repente, João escreve o capítulo 10 do seu evangelho, e eu saio do texto para nunca mais voltar, nunca mais no sentido hoje, tá? Não vou morrer também não, nem adianta. Ah, então quer dizer que você vai morrer hoje? Não vou, estou brincando, também não sei. Vamos lá. Capítulo 10, hein? Vamos lá, bem rapidinho para a gente terminar, aqui no Novo Testamento. E aí, de repente, o que a gente vê, a gente vai aprendendo da Bíblia. Lá em Jeremias, capítulo 23, verso 5, Deus promete um novo rei, Deus promete o Messias para nós. E aí, no capítulo 10, do verso 1 de João, do evangelho dele,
na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão salteador. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eita! Então, quer dizer que continuam existindo falsos pastores, que não está falando do diabo aqui não, viu? Está falando de falsos pastores. Porém, também está falando de um pastor verdadeiro. E aí, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Não está falando do diabo isso aqui. Está falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, que são usados pelo diabo. Claro, mas está falando de ser humano, que vem para cá e engana o povo. Aí Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E olha o que ele diz, eu sou o bom pastor, do jeitinho que foi prometido. Do jeitinho que foi prometido no Velho Testamento. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos. Então ele veio para cuidar de nós, e ele fala, eu sou o bom pastor. É o que o Senhor Jesus fala. Verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, isso é muito bom. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? O povo de Israel não podia parar ali. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, Deus seja louvado, e haverá um rebanho e um pastor. Deus, obrigado. Vila São José faz parte desse rebanho. Vila São José faz parte de um aprisco que Cristo queria trazer até ele. Aqui é o seu lugar de segurança. Cristo está cuidando de você aqui. Então ele veio. O Senhor Deus prometeu e ele veio. E eu só tenho mais 1 minuto, então vou terminar em outro texto. Vamos lá para 1 Pedro. Vamos lá, rapidinho, para terminar o texto. Capítulo 5. E aí assim. Você olha para os falsos pastores lá no texto de Jeremias. Você olha para o texto de Jeremias e o Senhor Deus, ele diz, eu mesmo vou apacentar essas ovelhas. Você olha para o texto de Jeremias e ele diz que ele vai levantar outros pastores para cuidar do seu povo. Olha para o texto de Jeremias e ele promete o Messias. Vem o Novo Testamento e Jesus diz, eu sou o bom pastor. Se vocês estavam esperando um pastor, eu sou esse bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas e existem outros apriscos. E de repente Vila São José, no dia 15 de novembro de 66, é organizada. Outro aprisco. Hoje não temos mais uma nação. Temos igrejas locais. Pessoas reunidas. É isso que a gente tem. Para serem cuidadas pelo Senhor Deus. A gente vê isso no Novo Testamento. E a gente sabe que nós precisamos de pessoas para cuidar de outras. Precisamos disso. Mas existem aquelas pessoas que, na Bíblia, oficialmente elas são chamadas. E aí no capítulo 5 de 1 Pedro, a Bíblia fala no verso 1, aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Então, aqui os pastores, aqueles que cuidam do povo, cuidam da igreja, estão sendo chamados de presbíteros. Aí a Bíblia diz, e testemunha, né, Pedro falando, e testemunha das aflições de Cristo, é por causa desse texto aqui, irmãos, que eu creio que Pedro estava de longe, olhando tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, viu?
Eu sei que a Bíblia só relata João como próximo da cruz e relata que os discípulos foram dispersos, né? Mas eu sou daqueles que creem que Pedro também estava lá, tá bom? Eu creio, isso aqui, e é por causa desse texto aqui. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, e ele diz assim, para nós pastores, apacentai o rebanho de Deus, isso é um conselho, uma ordem que ele dá, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e sabendo de mais uma coisa, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, em tudo isso, Deus vai levantar pastores para cuidar do seu povo. E esses pastores precisam saber e precisam lembrar constantemente: existe um pastor acima de nós. E o sumo pastor é Jesus Cristo. E é assim, ele está cuidando de nós e observando o que a gente vai fazer. De tal forma que, no dia que ele aparecer, a Bíblia diz que aqueles pastores que cumprirem o ministério deles alcançarão uma incorruptível coroa de glória. Que Deus abençoe o senhor, pastor Viana, que o restante do seu ministério seja frutífero ainda mais. Se Deus abençoar o senhor, que a cada ano que passe, o senhor dobre em frutos, esses frutos de 31 anos, que no 32 dobre, e no 33 dobre, no 32, e assim até o dia que Cristo levar o senhor. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida do pastor Ricardo também, pastor Epitácio, é uma bênção estar junto com vocês, tá bom? No ministério aí, sendo amigos e cuidando do povo de Deus, né? Que os irmãos orem por mim também, e que a Igreja de Batismo de Vila São José esteja firme na caminhada até o céu. Vamos juntos para lá. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a cumprir o ministério que o Senhor colocou no nosso coração. Cada um de nós aqui, ó Pai, clamo pelos irmãos que oram, ó Senhor. Que o Senhor dê joelhos calejados aos Teus servos. Clamo por aqueles, ó Pai, que estão à frente das coisas, ó Senhor Deus, que são Tuas. Que o Senhor, ó Pai, dê um coração disposto a Te obedecer, coração voluntarioso, Senhor Deus. E, ó Deus eterno, aqueles que estão desanimados, que o Senhor traga de volta, Pai. Traga de volta para cumprir o ministério deles. E eu clamo especialmente por nós aqui de Vila São José. Que o Senhor abençoe também pais e mães, ó Senhor Deus, no cuidado com seus filhos. Líderes de departamento e professores da EBD, ó Pai. Que o Senhor ajude cada um deles naquilo que o Senhor, ó Pai, tem para cada pessoa, cada uma das suas ovelhas, que estão sob os cuidados deles nesse ministério. Que o Senhor, ó Pai, abençoe esse momento de ceia e culto de negócios, e que nós possamos comemorar a morte do Senhor Jesus mais uma vez, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.